Olá a todos, hoje a gente vai falar do Immanuel Kant, tá? Fiz um bem bolado lá do David Hume recentemente, na verdade, isso eu fiz ontem, então eu resolvi já falar do Kant agora, para a gente fazer essa relação Hume-Kant, que eu acho que vai ajudar bastante na compreensão do nosso mundinho moderno, né? Por que o mundo é assim hoje? Claro que existe uma infinidade de coisas para se falar, tanto de um quanto de outro, de outros autores que viveram ali nesse período de transição da perspectiva empirista para a perspectiva do indivíduo transcendental, que é o do Kant. Que é a perspectiva do Kant não é nem empirista nem racionalista. A perspectiva do Kant é criticista. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, conforme as imagens que eu peguei aqui na internet e também de uns esqueminhas que eu tentei produzir aqui, baseado num esquema que estava em espanhol, que eu encontrei, achei interessante e resolvi traduzir. Então vamos lá. Immanuel Kant, ele nasceu em 22 de 4 de 1724 em Königsberg, morreu em 12 de 2 de 1804, na mesma cidade, em Königsberg, né, porque eu acredito que ele nunca saiu de Königsberg, então ele era um cara muito, vamos colocar assim, metódico, uma pessoa muito disciplinada, que sempre acordava todas as manhãs para fazer sua caminhada no mesmo horário, as pessoas arrumavam o relógio por causa do Kant, inclusive, enfim, era um alemão. Ele foi filósofo, tido aí como filósofo iluminista, né, de certo modo, aí, mas bom, enfim. Ele tem uma pegada também um tanto pietista, tanto que na crítica da razão prática, a gente percebe que na teoria prática da moralidade, ou na ética kantiana, você vê muitos elementos ali do puritanismo pietista. Tanto que, como eu falei no vídeo anterior, Kant é uma mistura entre racionalistas e empiristas. Então ele tem um pouco de Descartes, ele tem um pouco de Hume, ele tem um pouco de Lutero, ele tem um pouco de Rousseau, muito de Rousseau, inclusive, ele tem muito também de Copérnico. Então ele é uma síntese, porque a síntese ele não leva em consideração elementos que estejam fora daquelas discussões da sua época. Basicamente, você tem que entender então que há uma limitação aí, que todos nós estamos expostos, vinculados aí ao tempo de nossa história, né? Bom, áreas de interesse: epistemologia, metafísica, ética, tá? Você tem aqui a questão do criticismo, idealismo transcendentais, imperativos categóricos, já está aqui já na crítica da razão prática. A gente vai passar bem por cima aqui da crítica da razão prática, depois de falar um pouco da crítica da razão pura. Então ele escreveu primeiro a pura, em 1781, a prática em 1788, e a crítica do juízo, em 1790, escreveu outras obras também, mas essas aqui a gente pode considerar como algumas aí das mais importantes. Bom, uma nova transição filosófica em termos de criticismo. Então, você que já conhece a história, né? Eu já falei em outros vídeos, você que está acompanhando, que os racionalistas, você tem muitos representantes: Descartes, Leibniz, Wolff, você pode colocar aqui o Spinoza, enfim. A razão para eles, embora, lembrando, né, há uma peculiaridade para cada um, porque cada um vai formular a coisa de uma maneira diferente, então eles não são racionalistas puros, né? Talvez Descartes fosse, mas enfim, a razão é capaz de conhecimentos para além da experiência. Então você tem aí uma perspectiva metafísica. Você pode colocar Platão aqui também. Aristóteles, ele tinha metafísica? Tinha, mas eu não posso considerar ele como racionalista puro. Ele já tem uma pegada muito diferenciada, né? Ele tem uma concepção aí um pouco distante dessas aqui, como por exemplo de Descartes. E aí você tem um problema, né? O problema é que ignora o modo do funcionamento e os limites da razão. Esse é o problema encontrado pela crítica empirista, tá? Os empiristas criticam os racionalistas justamente por conta deles não terem o limite da razão. Platão viajou na maionese quando falava ali do mundo das formas. Aristóteles ultrapassou o conhecimento natural quando ele fala do que a gente poderia chamar de metafísica, aquilo que está além da física, que tem a ver com o quinto elemento, que é o éter, né? Não existe éter nenhum, nem motor imóvel, e os caras vão criticar. Os empiristas, você tem aqui o Locke, o Hume, que a gente falou no vídeo anterior, você tem Bacon, enfim. Então, a ideia é o limite, a ideia é de limitar o conhecimento possível somente à experiência. Só que eles também têm um problema. Como construir leis necessárias sobre a natureza como quer a física de Newton, certo? Se tudo é baseado somente na experiência. Há uma arbitrariedade aí na ideia de que tudo é baseado na experiência. Tanto que eu falei aqui, naquele vídeo que eu fiz sobre o Hume, tem até a imagem ainda, ó, que é o padrão do gosto, mas
tentando condensar toda a filosofia do Hume aqui, que é a ideia de que as próprias inferências do Hume são o que a gente chamaria de concepções a posteriori, meu cara. Então você tem aí uma contradição, já que ele está dizendo que o que vale é somente as impressões dadas, seja externa, seja interna. Isso aqui tem o Kant, ele vai pegar muito desses elementos, a gente vai ver aqui, para definir a filosofia dele, tentando colocar cada coisa no seu devido lugar, certo? Para Hume, por exemplo, a questão das ciências matemáticas não estavam dentro das ideias a posteriori. Então ele admitia aqui ideias a priori, certo? Vamos voltar aqui para o Kant. A ideia do Kant era então o criticismo do racionalismo e empirismo, tentar fazer aqui uma mescla entre os dois, uma síntese, melhor termo, dentro da criticidade da razão. E o título fala tudo, né? Crítica da razão pura. Até onde a gente pode determinar a razão como sendo realmente adequada, quais são os limites do conhecimento humano, basicamente é isso. Você tem aqui as principais questões que envolvem o processo do conhecimento. Essa imagem está meio ruim, mas enfim. A relação entre o sujeito e o objeto. Isso aqui é a teoria do conhecimento, é o que a gente vai estudar aqui, falando de Kant, como falei também anteriormente do Hume. As fontes do conhecimento, onde ela se inicia, o processo, como acontece esse processamento dos dados e as possibilidades de conhecimento. Então, em relação sujeito e objeto, você tem a relação dos dois, como isso se dá. Fenomenologia do Edmund Husserl também fala disso. E é fundamental, né? A ideia do Husserl é voltar para as coisas mesmas. E isso a gente pode fazer vídeos posteriores falando, também é bem interessante. As fontes do conhecimento, ou ela é racionalista ou empirista, ou é da razão ou da experiência. Onde que ela se inicia exatamente? Isso que o Kant vai tentar explicar. Processo é nos sentidos ou é no intelecto? Intelecto vinculado à razão, sentido vinculado à experiência. Possibilidade de conhecimento, é possível conhecer a verdade mesma, que a gente poderia denominar como uma coisa em si kantiana. O número, não somente o fenômeno, que significa aquilo que aparece, ou não é possível conhecer essas coisas. Então, aqui está o debate, tá? Se você acha, mas Kant não é muito importante para me estudar, ou o Hume não é muito importante para me estudar. Não, é importante diante desse debate aqui, cara. A questão para você estudar esses autores está vinculada a esses questionamentos aqui. Que uma hora ou outra na sua vida, a não ser que você seja um cara que não tenha nenhum interesse por estudar coisa nenhuma na sua vida. Uma hora você vai ter que lidar com essas perguntas aqui. E é por isso que é importante estudar esses autores, tá? E aí você tem aqui a imagem do Kant. Se não me engano, essa aqui é a letra dele mesmo. Não sei nem porque eu peguei essa imagem aqui. Esse aqui foi o esqueminha que eu fiz, baseado num esquema que tem na internet em espanhol. Então eu refiz aqui em português. Então beleza, você tem a metafísica na crítica da razão pura questionada. Vamos resumir metafísica aqui, como na obra do Kant, que pode ser denominada como Deus, liberdade, mortalidade da alma. Você pode colocar mundo em geral também, mas vamos se reter a esses três aqui. Deus, liberdade e imortalidade da alma. Esses são os objetivos da metafísica. Isso aqui você tem Platão, isso aqui você tem Aristóteles, isso aqui você tem Descartes, isso aqui você tem Spinoza, isso aqui você tem Leibniz, enfim, diversos autores que são colocados aí com o racionalismo com as suas devidas peculiaridades, uns mais próximos do empirismo, como o Aristóteles, outros menos próximos. E você tem uma incompatibilidade com as ciências físicas e matemáticas, porque essas, de certo modo, progrediram bastante, mas elas não se referem muito claramente em relação à realidade, principalmente a matemática, que pode ser considerada como uma ciência a priori, um conhecimento a priorístico. E aí você tem um método, o Kant, que é observar e avaliar mediante uma crítica aos limites do conhecimento da metafísica. É isso aqui que o Kant vai tentar fazer. E aí você tem a questão do conhecimento. Bom, o conhecimento, segundo Kant, já influenciado por vários autores, como eu disse, né? Dentre eles, como eu falei, Newton, Rousseau, Hume, Descartes, mas vamos voltar um pouco para o Hume, porque a gente falou aqui, né, a respeito do Hume no vídeo anterior, então vamos ver qual que é a influência do Hume no Kant, para ficar mais clara a questão. Então você tem aqui, ó, conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. No Hume, você tem impressões e ideias, cópias das impressões. Então vocês têm ideias simples e complexas, mas todas elas sempre a posteriori. Então a razão para Hume está aqui, certo? E a impressão, ou seja, da experiência, é a priori. Você tem sensações e sentidos externos e internos. Você vai ver que em Kant isso se repete. Vou voltar aqui.
O a priori para Kant é puro ou impuro, tá? É uma diferença do imo. No caso do Kant, a questão a priorística do conhecimento independe da razão, tá? Mas pode ser puros ou impuros. Na verdade, os impuros podem até depender da razão, mas existe uma estrutura a priori. O puro não precisa da experiência de modo nenhum. Então é estrutura efetiva, como a questão relativa a espaço-tempo, por exemplo. Bom, a gente vai trabalhar melhor essa ideia. No caso do impuro, ele também é a priori, como eu disse, mas depende da experiência. Você tem um exemplo daqui, ó. Toda mudança tem uma causa. Isso é uma questão a priorística, mas é extraído da experiência. Você extrai essa concepção da experiência. Então a experiência não fornece juízos. Deixa eu só aumentar a tela aqui. A experiência não fornece juízos com uma universalidade verdadeira, mas somente generalização. Então a experiência nos fornece verdades generalizadas, tá? No conceito de indução, que é do particular para o geral, não necessariamente para o universal. Um juízo pensado com rigorosa universalidade não admite exceção alguma, não deriva da experiência e tem valor absoluto a priori. Isso aqui é a priori puro. Universalidade empírica é também, de certo modo, uma arbitrariedade. Ela generaliza, mas não universaliza. Então, na verdade, assim, universalidade empírica, ela na verdade poderia fazer desse modo aí para tentar salvar a questão do indutivismo. Mas muitas vezes o conceito é arbitrário em termos de universalização. Então aqui eu coloquei, né, universalidade empírica é uma arbitrariedade, generaliza, mas não universaliza, mas às vezes ocorre de ela de fato universalizar a coisa. E aí você entra no problema aqui do Hume, né? A questão de uma certa universalização e arbitrariedade por conta somente da experiência, que é o que o Kant, de certa forma, tenta resolver aqui. Bom, o conhecimento a posteriori procede da experiência, né? Então você tem o empirismo, como eu já dei os exemplos aqui, já até falei antes, Bacon, Hume. A origem do conhecimento é a experiência, e a experiência é o limite do conhecimento. Isso aqui é empirismo. Embora o Hume tenha o conceito de hábito, que é uma outra história, né? Mas, enfim, o limite do conhecimento é a experiência. E a razão proporciona o hábito em via da experiência. Você tem o racionalismo. Eu já falei também, Descartes, Spinoza. O homem possui ideias inatas que não procedem da experiência, permitindo conhecimento além da experiência. Então o homem, segundo o racionalista, tem ideias inatas. E os empiristas parecem não admitir essa concepção de ideias inatas. O Kant, fazendo uma terceira via aqui, vai dizer que o nosso conhecimento realmente começa na experiência, conforme ele fala, né? Hume me libertou do sono dogmático. Kant vai dizer então que de fato, pela experiência, desculpem aí eu ter escrito errado, eu estava escrevendo rápido aqui, experiência não se escreve com S, tá? E sim o componente a priori, proporcionado pela faculdade de conhecer o próprio sujeito. Aí você tem essas concepções aqui, ó, na universalidade tal, mais rigorosa universalidade é fundamental no juízo, tá? Só que isso aqui você não tem no aspecto empírico. Você precisa de uma rigorosa universalidade para fundamentar o juízo. E qual que é a rigorosa universalidade que você tem aqui, por exemplo, em Hume? É uma questão. Quando você volta aqui, está descrito: isso sugere um tipo especial de conhecimento a priori, do universal a particular. Isso aqui já é o aspecto dedutivo, e dedutivo no sentido a priorístico da coisa, não indutivo. Se todas as regras fossem empíricas e contingentes, como diz de certo modo, o Hume, claro que talvez o Hume tenha é difícil você interpretar 100% todos os autores, isso aí já deixo claro para você, né? Interpretar os autores de 100% corretamente não é uma coisa fácil de se fazer. Então, se você tem uma especialidade em determinado autor, você pode explicar melhor, mas a ideia é de que realmente a experiência aqui é fundante do conhecimento, como está descrito aqui. A experiência basearia sua certeza, sempre, né? E a indução não pode justificar-se a si mesma sem que antes dependa de um universal a priorístico. Logo, o homem não é uma tábula rasa. Como diria Locke, Kant é totalmente contrário dessa ideia. Não, o homem não é uma tábula rasa. O homem tem estruturas a priori, e essas estruturas a priori é que lhe dão a possibilidade de conhecer. Aí você tem as faculdades do conhecimento, né? Que a gente vai ver mais à frente aqui. Que uma coisa é o entendimento e outra coisa é a razão. E as concepções do entendimento são ativas. Vamos passar para o próximo aqui. Questão dos juízos. Relação de sujeito e predicado. Tá?
basicamente é o que se tem, só definindo, né? Juízo é a ação, função do espírito, do entendimento que permite julgar, apreciar, perceber a existência de uma relação entre pessoas, ideias, coisas. Destrinçar, essa palavra realmente existe, tá? Não errei não. Separar, enfim, os atributos, ou diferenciar os atributos ou predicados existentes em algum sujeito. É um discernimento, uma inteligência. Isso é juízo, basicamente. E o predicado, característica inerente a um ser, atributo, propriedade. Então, você tem juízos analíticos e juízos sintéticos. De uma maneira bem simples, entendendo essa concepção de juízos. Analíticos tem a ver com a questão da lógica. Né? Você lembra que a lógica aristotélica é analítica? Pois é. Juízos analíticos têm a ver com a ideia de que o predicado está incluído no sujeito. Então são verdadeiros, aliás, pela lei da não contradição, pela lógica aristotélica, você tem aí a concepção clara, né? Da análise do sujeito se tira o predicado. Você tem um cadeamento de raciocínio lógico. Dos sintéticos, juízos sintéticos, o predicado não está no sujeito, ou não necessariamente está no sujeito. Então, para saber se algo é certo, é necessário recorrer à experiência. E você recorrendo à experiência, você trabalha com o entendimento, e você tem uma síntese, ok? E aí você tem os sintéticos a priori e os sintéticos a posteriori, ok? Então, espero que tenha ficado claro isso para você. E aí você entra aqui na diferença entre juízos analíticos e sintéticos. Então vamos seguir a seta aqui. Os juízos analíticos são típicos da tradição racionalista cartesiana. Você vê isso antes, obviamente, de Descartes, claro. Que construía a ciência como explicação dedutiva a partir de algumas verdades evidentes. Claro que você coloca Descartes como racionalista, como era Platão, por exemplo, mas é diferente porque Descartes ele parte da perspectiva do ceticismo. Platão não lida com isso, então você tem, obviamente, as suas peculiaridades. É fundamental que você entenda isso para não achar que tudo é um saco de gato e são tudo igual. Não é bem assim. Bom, a partir de verdades evidentes, racionalistas, tá? Verdades inerentes. Já os juízos sintéticos, aqui é analítico, sintético, ao contrário, são típicos da tradição empirista. Então, juízo analítico, típico da tradição racionalista. Juízo sintético, típico da relação, da experiência dos empiristas. Da tradição dos empiristas. Que descrevia o conhecimento inteiro como aprendizado da experiência. Os juízos analíticos possuem o mérito da indiscutibilidade. Então, no fundo, limitando-se a ser afirmações óbvias, mas certamente não podem constituir a base de um processo cognitivo. Eles não podem. A base do processo cognitivo não pode estar na experiência, pelo amor de Deus, né? Como diriam os empiristas. Não. A base do conhecimento, ela é, sem dúvida nenhuma, um aparato do próprio sujeito. Certo? E aí entra a questão da revolução copernicana que o Kant vai tentar fazer aí na filosofia. Tá? E aí, seguindo a seta, por outro lado, também os juízos sintéticos, mesmo fecundos de novos conhecimentos, encontram um limite insuperável por depender de uma experiência concreta. Então, ainda que o Kant discorde dos empiristas, obviamente, porque ele vai dizer, sim, existe a priorísticos, um aparato humano, claro, essa coisa de tabula rasa não existe. Só que ele vai dizer que vai concordar com os empiristas que realmente existe um limite para o conhecimento. Aí ele vai dizer, não, eu me despertou do sono dogmático, eu era meio que racionalista, mas ele estava certo, existe sim um limite para o conhecimento humano, que está mais ou menos nessa pegada aqui, tá? Que é a questão das ideias sendo a posteriori, dependendo aí da experiência. Bom, se fosse possível afirmar a existência de alguma coisa somente depois de ter passado pela sua experiência concreta, evidentemente a ciência deveria renunciar ao seu predicado, ou seja, renunciar àquilo que ela prediz. Trata-se, segundo Kant, de formular uma abordagem cognitiva que una a certeza e a universalidade a priorística, que você não tem aqui. Onde que está, David Hume, a certeza das suas convicções? Cadê? Você está falando aqui do aspecto das ideias sendo a posteriori, mas seus próprios escritos são ideias. Como é que você fundamenta, então, as suas inferências, já que elas são apenas inferências? Então, Kant vai perceber isso, pô. Precisa ter uma certeza. Então, ele vai tentar unir a experiência concreta e evidente da ciência. Onde que eu estava aqui? Bom, de formular uma abordagem cognitiva e uma certeza universal priorística, como você vê no racionalistas, juízos analíticos, a fecundidade cognitiva dos juízos sintéticos, porque tem coisas boas no empirismo que você deve manter. Faz-se necessário, portanto, uma nova abordagem global do conhecimento, ultrapassando as tradições do racionalismo e do empirismo.
Porque o racionalismo sozinho está fadado ao fracasso, assim como o empirismo sozinho está fadado ao fracasso. Precisa tirar uma síntese dos dois aqui. Há um pensamento dialético aí que vai reverberar em Hegel depois. Talvez a gente faça um vídeo depois do Hegel também. Porque o Hegel se baseia no Kant fundamentalmente, né? Assim como seu antagonista Schopenhauer também se baseia no Kant fundamentalmente, discordando em alguns aspectos do próprio Kant e discordando entre si também, porque eles são contemporâneos, né? As aulas do Hegel eram todas cheias, era com muitas pessoas, muitos alunos, sempre transbordando de pessoas. E a do Schopenhauer era aquela coisa pessimista, né? Acho que ele nem ligava a luz quando ia dar aula, de tão triste que era. Eu tô brincando, gente, é brincadeira. Bom, faculdades do conhecimento. Em Kant, tá? Você tem as faculdades da sensibilidade, do entendimento e da razão. Isso aqui é fundamental para que você entenda a ideia kantiana. Então, sensibilidades são sempre a priori. São formas puras. Intuição sensível. Na matéria, elas são as sensações. Aí você tem um exemplo aqui que eu tirei do diagrama que estava em espanhol. Você tem na matemática juízos sintéticos a priori. São só exemplos, tá? E você tem na física juízos sintéticos a priori. Na verdade, aqui também são sintéticos, né? Porque aí se você fizer uma soma de 1 mais 1, é uma, de certa forma assim, mas eu não vou explicar muito bem isso aqui, porque, obviamente, que eu ainda preciso me aperfeiçoar um pouco nesse conhecimento do Kant, que a obra dele é imensa, mas enfim. Resumindo, você tem sensibilidade, são formas a priori puras, e a matéria são as sensações. É a mesma coisa que você tem aqui, voltando para o esquema do David Hume. Você tem aqui, ó, nas impressões, a priori, internas e externas, sentimentos e sentidos. A mesma coisa você vê no Kant aqui. Você tem formas puras, matéria e forma, né? E no caso do entendimento, você tem conceitos puros. Esses conceitos puros são definidos em 12 categorias, divididas cada grupo em 4. Na matéria são sensações ordenadas no espaço-tempo. Então aqui é espaço-tempo, tá? Sensibilidade e intuição sensível. Intuição sensível é espaço e tempo. Espaço no sentido dimensional, aquilo que nos cerca. E tempo no sentido interno, aquilo que está dentro de nós, tá? Concepção kantiana. E a razão são formas puras. Aí, aqui é que está a crítica do livro do Kant. Razão pura. Qual que é o limite da razão pura? Nossa, tá difícil aqui de arrumar o mouse. Vai. Razão pura. Não há matéria, são meta-empíricos, metafísicos, né? Aqui entra aquela concepção platônica do mundo das formas, do demiurgo, etc. e tal, do motor imóvel da Aristóteles, da substância do penso logo existo de Descartes, das mônadas de Leibniz, enfim. Então você tem aqui a concepção meta-empírica, uma negação da possibilidade de juízos sintéticos a priori da metafísica, porque não tem como você fazer juízo sintético na metafísica, já que ela não está lidando com os elementos sintéticos que dependem da experiência, tá? E mostra o uso legítimo das ideias, ou o uso ilegítimo. Aqui está dizendo, combate o uso ilegítimo e abusivo das ideias. Por isso que é uma crítica à razão pura, uma delimitação do conhecimento. E aí você tem esse esqueminha aqui, que é bem fácil de entender, relativo às cores, tá? Aqui você tem sensibilidade, que é as faculdades que a gente viu anteriormente. Sensibilidade, entendimento, razão, certo? Então você tem, em termos de sensibilidade, os 5 sentidos, que é a mesma coisa do David Hume que a gente viu lá. Elemento, então você tem matéria e forma, isso aqui é meio platônico, né? Você tem a matéria e você tem a forma. No sentido de matéria são sentidos. O sentido da forma, você tem a especificação da sensibilidade externa e da sensibilidade interna. Externa é espaço, interna é tempo. Tá? Tá em vermelho, então tá vinculado aqui a esse traçado específico aqui. Ó. Tato, visão, audição, paladar, olfato. Você tem mais 5 sentidos, né? Então por isso que eu coloquei dentre outros. Não é outros tipos de paladar, não. É outros tipos de sentidos. Então isso aqui, espaço-tempo. Tudo depende da intuição sensível. Por isso que para Kant não tem intuição intelectiva. Porque a intuição intelectiva estaria vinculada aqui, ó. Tá vendo? A razão. Só que ele vai dizer, não existe elemento material para uma intuição intelectiva. Então, segundo ele, não existe. O que você tem é a intuição sensível, vinculada ao a priorístico puro, que é a relação de espaço e de tempo, beleza? Aí você tem o entendimento aqui, ó, conhecimento, elemento material, intuição da sensibilidade, e elemento formal, 12 categorias. Então você tem a intuição da sensibilidade, porque, como eu falei, a razão pura, a priori,
aquilo que é dado pela sensibilidade se torna a intuição da sensibilidade. Então aqui você tem a sensibilidade, aqui você tem a intuição da sensibilidade, que é basicamente o entendimento, é o conhecimento dessas coisas. Então, no que se refere às 12 categorias, você tem categoria de relação, categoria de modalidade, categoria de qualidade, categoria de quantidade. De relação, substância, causalidade, reciprocidade. Você vê que é diferente aqui do Hume? Porque o Hume vai dizer que a questão de causalidade está vinculada a posteriori sem conexão. Né? A causa e efeito estão, na verdade, não é sem conexão efetivamente. Eles têm uma conexão, uma conjunção, um histórico. Mas sempre são inferências a posteriori que nós tiramos das impressões. Tá? Então, é aqui, a posteriori. E isso gera o que a gente chama de hábito, e por consequência, a única coisa que a gente tem, em termos de ciência, é a questão da probabilidade, e não de uma certeza objetiva, efetiva. Porque se a questão de causalidade é só inferências da razão, bom, o que nos resta então é, por conta das repetições, essa questão da causa e efeito, ter o hábito, que vai nos levar ao conhecimento probabilístico das coisas. Claro que o sol deve nascer amanhã, né? Eu não duvido disso. Mas existe certamente aí um caráter probabilístico, porque pode ser que ele não nasça, vai saber. Né? Basicamente seria isso o David Hume. E aí você tem aqui... Opa, saí do negócio aqui. Morta. Aí você tem aqui no Kant a ideia, né? 12 categorias também são a priori, só que a priori, como eu disse aqui, vinculados a juízos sintéticos, são sínteses, tá? Com os aspectos da intuição sensível. E aí você tem essas categorias aqui que são 12, tá? E no caso da razão, o que acontece aqui? Elemento material você tem aqui e você tem aqui. Mas aqui na razão você não tem elemento material. Apresenta apenas concepções e juízos. Então você tem concepções e juízos nas ideias metafísicas, tá? Mas você não tem o elemento material. E aí você tem o elemento formal, questão da alma, da liberdade, de Deus, tá tudo aqui, né? Nessa perspectiva que eu coloquei. Que tem a ver isso aqui, na verdade, justamente com a metafísica. Como que ela pode ser comprovada se não cabe nela o sentido de juízos a priorísticos? Na verdade, ela vai depender de uma espécie de simulacro, né, relativo àquilo que ela tira da intuição sensível, dada pela concepção do entendimento, que é a intuição da sensibilidade, e, consequentemente, atribuições de figuras que são tiradas aqui, do tempo e espaço. Tudo que nós sabemos, então, está dentro do tempo e espaço. Aquilo que está fora do tempo e espaço, né, que está aqui, né, o numênico aqui, uma coisa é o fenomênico. O fenomênico está dentro dessa linha branca aqui, círculo branco, né? Mas o numênico está fora. Né? Aí você vai perguntar, então por que no esquema você colocou alma, liberdade de Deus aqui dentro? Bom, primeiro que não fui eu que fiz, como eu falei, eu só traduzi o que estava em espanhol lá de um diagramazinho que eu peguei da internet. Mas isso aqui, o Schopenhauer mesmo vai colocar como uma fuga, né, dessa prisão da imanência dada por Kant, por Hume. Né? A gente está aprisionado na imanência, mas existe uma porta lá no fundo da alma. E essa porta do fundo da alma é essa daqui, vai dizer Schopenhauer, né? Que é a única forma da gente fugir dessa imanência, né, que vai colocar a coisa em si, então, como uma vontade, né, a estrutura que está dentro do indivíduo. Eu não vou falar muito aqui do Schopenhauer, porque eu não estou muito, vamos dizer assim, preparado para falar desse autor. Estou um pouco enferrujado nele, mas basicamente seria isso. Mas o numérico está aqui, a gente supostamente não teria acesso. No cristianismo, nas religiões, no judaísmo, cristianismo, islamismo, você tem um caráter aqui que o Kant, talvez, não sei se ele deve ter levado em consideração, mas enfim, que é o aspecto da revelação. Porque, entenda bem, para que você tenha acesso a essas coisas aqui, numênicas, você não tem pelo seu aparato cognitivo. Mas segundo essas religiões, há uma lógica intrínseca que é favorável a elas. Porque elas não alcançaram essas concepções pela razão. Elas alcançaram pela revelação. Então foi a revelação que deu a elas esse conhecimento numênico do que está fora do espaço-tempo. Não foi um conhecimento racional, foi uma revelação. Mas o Kant, ele é meio cabreiro com essa história, né? Ele tenta refutar vários autores aí que tiveram supostas revelações. Tem toda uma obra falando da biografia dele nesse sentido. Mas vocês entenderam aqui, né? Ficou bem claro, acho que não tem nem o que discutir.
Então, a revolução copernicana de Kant é justamente isso. Porque a pergunta é, o sujeito ele deve girar em torno do objeto ou é o objeto que gira em torno do sujeito? Kant vai dizer que o objeto é que deveria girar em torno do sujeito, assim como é a Terra que gira em torno do Sol. Por isso que é a revolução copernicana. Então a relação de sujeito-objeto, ela não é uma relação que a gente poderia considerar recíproca. Ou é o objeto que define o sujeito. Não, é o sujeito que define o objeto. Aí lembra o que acontece aqui, como eu falei ontem, a respeito do Hume, dizendo que a beleza é variável no espírito e não na coisa? É exatamente isso, meu caro. A beleza pelo gosto, beleza que eu falo assim da coisa, né, ou do objeto, pelo gosto do espírito vai além da beleza fenomênica dos objetos. Saca? Você tem, obviamente, o objeto no aspecto fenomênico. Estou vendo ele. O fenômeno é aquilo que aparece. Mas eu não estou vendo a coisa em si. Portanto, essa beleza efetiva eu só posso tirar do meu espírito. Então, quem define a beleza do objeto é o sujeito. O Kant vai dizer a mesma coisa aqui. Na Revolução Copernicana é isso. O sujeito deve girar em torno do objeto. Ou, aliás, desculpe, o objeto gira em torno do sujeito. Em suma das coisas, nós só conhecemos a priori aquilo que nós mesmos nela colocamos. Isso aí é exatamente do que a gente viu aqui. Exatamente a mesma coisa. Tanto que o sentimento sempre está correto, segundo o Hume, né? Que é a experiência. Fundamento dos juízos sintéticos a priori é o sujeito com as leis da sua sensibilidade e do seu intelecto que determina o objeto. Ok? Muito Hume. E muito Kant. E aí a gente vai fazer uma definição, a diferença entre transcendental e transcendente. Vamos entender aí um pouquinho dos termos que o Kant utiliza. O transcendental são as condições de possibilidade. Opa. Aqui. São as condições de possibilidade do conhecimento humano, ou seja, as formas do sujeito que modelam a matéria proveniente do objeto. Então, o transcendental é isso. É o que se vincula ao que a gente poderia chamar aqui, voltando, de entendimento. É a relação sintética do sujeito. Isso aqui é a relação transcendental. Tá? Deixa eu só voltar aqui pela seta que foi mais fácil. Essa é a relação transcendental. O transcendente é outra coisa. Em Kant é o que está além do nosso conhecimento, não podendo entrar na formação do juízo sintético a priori, que é o sujeito mais objeto. Então, voltando lá de novo. Aqui está o transcendente e aqui está o transcendental. Ou seja, o homem tem intuição sensível, tá aqui, mas ele não tem, que isso aqui está superando o David Hume, mas ele não tem concepção numênica, do transcendente. Aí ele não chega a isso, aí ele vai concordar com o Hume, certo? Bom, vamos partir para cá agora. Tem um exemplo bem legal que eu peguei na internet. Ó, a posteriori, experiência contingente, a priori, razão pura, universal e necessária. Então, razão universal e necessária é um limite para o conhecimento com um limite para a razão. Então, você tem a sensibilidade, você tem o entendimento. Entendimento é o que eu acabei de dizer, tá? Não esqueça, elas são as categorias. São 12, delimitadas em 4 grupos: quantidade, qualidade, relação, modalidade. Você tem espaço, dimensão e tempo quanto existência. Aqui, nesse esqueminha, está dizendo que em questão de existência, mas lembrem, voltando aqui atrás, que existência ele não está vinculado à questão da sensibilidade, mas ao entendimento. O Kant coloca existência aqui como categoria da modalidade. Agora pense se ele colocasse existência, em vez de categoria da modalidade, ele colocasse existência aqui: espaço, tempo e existência. A formulação ficaria diferente. Essa é uma das críticas que eu peguei meio que pescando, né, de umas aulas do Olavo de Carvalho, no curso que ele deu na Realizações. Eles vendem inclusive esse curso lá na editora, fui lá um dia. E ele tem uma aula sobre Kant, onde ele vai falar isso, né, o aspecto da existência. Ele coloca delimitado aqui a questão da sensibilidade, e não necessariamente nas categorias onde são vinculadas aí a modalidade. Vamos voltar lá. Categorias e espaço-tempo, tá? Sensibilidade e entendimento. A existência estaria aqui em entendimento, não em sensibilidade. E aí você tem formas puras da razão. Aí o cara está observando uma garrafa, que é o sujeito, e aqui é o objeto. Essa é a experiência, que ocorre simultaneamente. O Thomas Reid, quando vai tentar refutar as ideias do Hume, vai dizer: sujeito e objeto têm uma experiência simultânea. Então a relação é recíproca. Tá? Não é o sujeito que determina o objeto somente.
É uma reciprocidade. A garrafa pode se tornar sujeito. Para a garrafa, o sujeito é ela mesma. E o objeto é o homem. Aí você pode dizer, mas como assim, cara? O homem ele não é o que a gente poderia chamar aí de um objeto. Porque ele é um ser cognitivo e a garrafa não é um ser cognitivo. Mas a questão que você tem que entender é no quesito da informação. A garrafa dá uma informação ao homem. E o homem dá uma informação à garrafa. Né? Por que eu digo isso? Porque o homem pode, por exemplo, quebrar a garrafa. E a informação da garrafa muda. Então há uma relação recíproca e simultânea. E isso parece que o Kant não admite muito bem, não trabalha essa ideia, que já existia muito anterior dele, na concepção filosófica do Thomas Witt. Estou devendo um vídeo sobre esse autor, acho que ele é um autor importantíssimo nessa concepção de teoria do conhecimento, tem que ser pensado também. Inclusive eu acho que ele é até melhor que o Kant, numa certa refutação ao Hume. Né? Bom, o conceito da garrafa que está aqui, né? Que uma coisa é a garrafa aqui, a coisa em si, outra coisa é a garrafa no aparato, no aparelho humano. Né? Então o conceito da garrafa forma-se com a parte a posteriori mais a priori. Então existe uma soma do que ele recebe da experiência, que é a priori, com o que ele tem da intuição da coisa. E a soma dessas duas coisas aqui é o que você tem a concepção da garrafa. Lembrando que a priori vem da experiência, mas não depende dela. Tá? Não depende da experiência. Essa conceituação está no âmbito da física e não da metafísica. Então essa ideia aqui é meramente no âmbito de explicar as coisas relativas à razão concernente ao mundo que nós conhecemos e não ao mundo que nós não conhecemos. Você tem outro esqueminha aqui que é do processo do conhecimento de Kant, que também é bem fácil de entender. Como é didático, eu coloquei aqui porque a ideia do vídeo é fazer vocês entenderem, vocês estão assistindo, entenderem a ideia do autor. Então, ideias reguladoras, juízos sintéticos a priori e percepções. É a mesma coisa do que eu coloquei lá na faculdade dos sentidos. Sensibilidade, entendimento, razão, certo? Você tem sensibilidade, de novo, repetindo, espaço, tempo. Essas são intuições sensíveis, ok? Fenômeno objeto e o número é uma coisa em si. Nós temos acesso ao número. Você tem aqui entendimento, qualidade, quantidade, causalidade, relação, modalidade. Conceitos puros. Estão vinculados puros porque são priori sintéticos, ok? Aqui, ó, juízos sintéticos a priori. Então, daqui para baixo, o que você tem é uma relação entre o seu aparato, que é a priori, e a percepção, que é a sensibilidade, que a gente pode dizer que seria aí uma intuição sensível. Conceitos puros é uma coisa, intuição sensível é outra. Intuição sensível só se resume a tempo e espaço, e não existe intuição intelectível, porque se tivéssemos isso, nós poderíamos conhecer o que a gente chamaria de coisa em si, número. E a razão, que dá a ideia metafísica, alma, Deus, mundo, liberdade, etc. São conceitos racionais, mas que não têm um aspecto material e não têm o juízo sintético a priori. Então você tem o primeiro nível, conhecimento sensível, o segundo nível, conhecimento científico. Então o conhecimento científico é possível para Kant? Sim, porque ele não vai admitir que o Isaac Newton estivesse errado. Né? Porque o Isaac Newton teve sucesso no seu empreendimento científico. Então o conhecimento científico é possível em Kant, dentro da concepção do juízo sintético a priori e das percepções. Mas a metafísica fica no vácuo, tá? Porque isso aqui está dentro da perspectiva do conhecer, e a metafísica está na perspectiva somente do pensar. São só inferências que você tem aqui exatamente no Hume também. São só inferências. Cadê a imagem? Voltando aqui para a próxima, Kant, estruturas inatas do sujeito. Mais uma vez, um esquema diferente para entender. Sensibilidade, entendimento, razão, faculdade do conhecimento. Função passiva, função ativa, função ativa. Só que a função ativa do entendimento é diferente da função ativa da razão. Função passiva é porque nós recebemos a experiência. Espaço é a percepção de um fenômeno no espaço, e tempo, percepção do fenômeno no tempo. Interno e externo, impressões sensoriais. Entendimento, a função ativa, unifica, está vendo que não foi eu que fiz, tá? O Carlos Pontes. Função ativa unifica e ordena os dados da experiência, e as categorias estão tudo aqui, né? 12 categorias, conceitos puros que nos permitem pensar, experiências, causas, substância, necessidade, existência, etc. E os juízos são analíticos, sintéticos e sintéticos a priori. Então, sacou que daqui para cá, beleza, é possível o conhecimento e a ciência. Daqui para cá é especulação. Função ativa ultrapassa os dados da experiência, relaciona juízos, incondicionada pela experiência, não depende da experiência,
e gera compreensão, mas não depende da experiência. Tá aí, gente, a crítica está muito clara do Kant em relação à razão pura. Você tem um outro aspecto também que está meio pequenininho aqui, deixa eu tentar aumentar. A coisa em si, né, o que está fora, formas da sensibilidade, espaço-tempo, percepções, formas do entendimento, fenômeno, razão, né? Outro esqueminha bem legal. Você tem a sensibilidade, o entendimento, a razão, mesma coisa, né? Faculdade de conhecimento, matéria, formas a priori, espaço-tempo, e aí você tem aqui a intuição do espaço-tempo sensível de novo. A relação que é fenomênica das categorias, a árvore como fenômeno, conceito igual conhecimento. Então, o conhecimento é possível em Kant, pronto, acabou, está definido. E a razão, ideias puras, que está no aspecto numênico da coisa em si, não temos acesso. É isso. Então, acho que ficou claro para vocês aí a ideia do Kant. Tem a questão da crítica da razão prática, eu tinha até colocado aqui, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. 50 minutos. Vou falar bem rapidinho da razão prática, só para finalizar aí, porque eu não estou muito afim de falar de Kant de novo, cara. Então já vou aproveitar o ensejo. Na internet eu tenho aqui alguns slides que eu peguei na própria internet. Filosofia moral de Kant, tá? Tudo dentro da concepção da crítica da razão pura, lembrem. Crítica da razão pura foi escrito antes da razão prática, tá? Então vamos lá. Deixa eu só finalizar isso aqui. Abrir mais a imagem. Pronto. Manuel Kant, Kantesburg, 1724. Ponto de partida. O que é que faz com que, segundo Kant, uma ação seja moralmente boa? Qual é o critério para avaliar as ações? Questão moral, né? Como o Kant vai definir a moral diante de uma concepção que delimita o conhecimento, que impede que Deus, liberdade e alma sejam conceitos que atribuam à moralidade um aspecto transcendental? Ele vai tentar explicar isso, vai ficar meio contraditório, vocês vão ver. Ser humano é ação moral. Tem o ser humano aqui, sensibilidade, a razão, a vontade. Ser humano, na natureza com seus fenômenos, âmbito da necessidade, mundo da ação humana e âmbito da liberdade. Esse slide aqui, vamos ver quem fez o slide? Eu não sei, acho que... Aqui, ó, professora Isaura Silva, tá? Um slide bem interessante que eu achei aqui. Ser humano é uma natureza com seus fenômenos, âmbito da necessidade, mundo da ação humana, âmbito da liberdade. Então, necessidade, sensibilidade, liberdade, razão, tem a ver com a razão pura. Domínio dos prazeres, realizações dos desejos, influência dos seus impulsos, questão da sensibilidade, né, do mundo empírico. Da razão, determinação de leis morais, cumprimento de deveres, manifestação de autonomia. Então, como vincular essa razão pura à necessidade de uma moralidade, já que a razão pura não tem fundamento crítico dentro do criticismo? E a sensibilidade acabaria gerando o que a gente poderia chamar de um mero ensejo da sensualidade. Bom, a gente vai tentar resolver dizendo que o ser humano tem vontade e vontade gera ação. Tá? Aí você tem aqui os conceitos de dever, de intenção e de vontade. Dever é o respeito absoluto pela lei moral, que é o imperativo. Existe uma lei moral dada pela razão, que é o imperativo, uma ordem a que o indivíduo se terá de submeter. Isso é o dever. Não é uma questão se isso vai trazer felicidade para mim, se isso vai ser bom ou não. É um dever. Deve ser feito, pronto, acabou. Intenção determina a moralidade da ação. Somente o sujeito a conhece. Aí, individualmente, cada um vai ter sua intenção e isso vai determinar a sua própria moralidade. Mas isso não tem nada a ver com o dever. Você pode ser o que for. Aí você vai ter que fazer o dever, independente da intenção. E a vontade é a faculdade do espírito humano, capaz de contrariar a força dos desejos e inclinações sensíveis e de determinar a ação de acordo com o imperativo moral. Então a vontade é aquilo que vai fazer com que realmente o dever seja realizado. Tá? Tentar entender isso aí nos próximos. Como alcançar a vontade boa? Bom, o corpo e a razão não têm as mesmas inclinações. A vontade fica sujeita a conflitos entre disposições, a vontade fica dividida entre o dever, motivações racionais e o prazer, que é a inclinação sensível. A vontade pode escolher. Ela tem o arbítrio. Existe uma certa diferença entre arbítrio e vontade, mas essa é uma perspectiva mais criticista, não vou entrar nesse mérito aqui. E nem sempre escolhe o dever, ou seja, a moralidade. E a boa vontade, devido aos conflitos entre disposições, a vida ética é uma luta. Kant propõe como ideal moral o esforço para transformar a vontade dividida e imperfeita numa vontade boa, isto é, uma vontade que se determine a agir por dever. Só a escolha do dever por dever permite transformar a vontade numa vontade boa. Então não tem essa de você ser moral por conta de felicidade. É dever por dever.
O dilema moral de Pedro. Dizer a verdade e trair o amigo, ou mentir e ajudar o amigo? Qual o motivo de Pedro? Não quer ser visto pelos outros como mentiroso e tem medo da polícia. Tem pena do amigo, quer receber algo em troca, favores de dinheiro. Vontade e intenção não é pura, ação incorreta. Só seria correta se a vontade de Pedro não se deixasse influenciar pelas inclinações sensíveis e se orientasse exclusivamente pela razão. Então, uma coisa é o contexto da contingência e outra coisa é o dever específico e universal. Tudo que é universal é válido como moral para Kant e se torna um imperativo categórico. Existe um exemplo até interessante, vamos colocar o nome Pedro também, de você pensar da seguinte situação. Você tem um amigo, ele está escondido atrás de um balcão, num bar que você supostamente tem. E tem alguém querendo matar, uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa chega no seu bar e diz: eu quero saber onde está o Pedro, porque eu vou matar ele. Ele está aí ou não? Bom, se você mentir, você vai estar salvando o seu amigo, que ele é seu amigo, afinal de contas, considerando que a terceira pessoa acredite em você. Né? Se você disser a verdade, o Pedro morre. Ele é seu amigo, lembre. E inevitavelmente você vai agir moralmente, porém o resultado disso vai ser a morte do Pedro. Se você age de forma imoral, supostamente, né? Imoral, essa é uma definição que tem que ser mais explicitada em termos de ética, você vai estar então salvando Pedro, mentindo. E aí, o que você faria? Segundo Kant, mentir é sempre errado. E inevitavelmente Pedro morreria. É uma coisa a se pensar aí na ética kantiana, porque ela se baseia apenas no aspecto da razão, em termos práticos. Razão pura a gente viu que é delimitado, mas razão prática trabalha no sentido fenomênico da coisa. Isso pode até soar contraditório, mas Kant ele apela para Deus, apela para liberdade e apela para a alma até, no sentido de que aceite essas diferenças em vista de uma moral, de uma razão na prática. Mas não aceita isso na razão pura. É porque ele está trabalhando a razão prática no sentido fenomênico, assim como o Hume faz aqui, né? Aceita a ética e diz que a ética é derivada da história do indivíduo, né? Aqui, ó, da humanidade, mas não tem a ver com mera convenção de temporalidade. Então a ética é tirada da história, que por sua vez é da experiência. Kant trabalha mais ou menos essa ideia também, mas não no sentido utilitarista, porque existe um proto-utilitarismo em David Hume, dizem as más línguas, aí eu não sei dizer também. Mas no caso do Kant, o que você tem é uma concepção que a gente poderia chamar aí de ética kantiana que não tem nada a ver com utilitarismo, totalmente diferente, ou pelo menos parcialmente diferente. Vou voltar aqui à internet. Bom, a intenção não é pura, tá um pro outro. Você tem esses esquemas para facilitar o entendimento aqui. Como descobrir a validade moral de uma ação pelo motivo que está em sua origem? Aí você tem os diferentes tipos: ações contrárias ao dever, ações conforme o dever movidas por inclinação sensível e ações conforme ao dever realizadas por puro respeito pelo dever. Ações contrárias ao dever são imorais, que não cumprem as regras ou normas morais e que surgem sempre por inclinação sensível. Moralidade e legalidade. Ações conforme o dever movidas por inclinação sensível, ações que cumprem a regra ou normas morais, mas que ocorrem por interesse ou vantagem pessoal ou por qualquer sentimento. Legalidade. Mas a verdadeira moralidade está aqui. Ações conforme o dever, realizada por puro respeito ao dever. Essa é a verdadeira moralidade em Kant. Ações que cumprem, pelo menos segundo o esquema aqui do slide, tá? Eu estou confiando no autor aqui, porque eu ainda estou estudando a crítica da razão prática e vamos se basear nisso. Se tiver alguma crítica você a essa interpretação que eu estou fazendo de acordo com o slide, coloque aí embaixo que a gente vai avaliar. Ações que cumprem as regras ou normas morais que correm por total respeito pela lei moral decorrem de uma exigência pura racional à moralidade. Beleza. Legalidade e moralidade. Kant caracteriza o domínio da moralidade e apresenta um critério para avaliar a moralidade das ações. Fundamentação da metafísica dos costumes. Ele fundamenta a metafísica, mas a fundamenta apenas no sentido histórico. Os costumes, tem a obra dele exatamente diz isso, a fundamentação da metafísica dos costumes é a base dessa ideia. No aspecto fenomênico e não numênico, jamais. Então, em que circunstância uma ação é boa? Basta respeitar as regras? Se o depositário de um bem, que é de dinheiro, o devolve por ter medo de ser descoberto, a ação ainda é moralmente boa? Devolver o dinheiro será suficiente para se poder falar de imoralidade? Essas são as perguntas. As respostas. Distinção entre legalidade versus moralidade. Legalidade, caráter da ação simplesmente boa, em conformidade com a norma. Você está obedecendo a norma ou dever. Moralidade, caráter das ações realizadas não só em conformidade com a norma, mas também por respeito ao dever. Dever e lei moral.
Imperativo categórico da moralidade. O que é agir por dever? Pergunta. É orientar-se pela disposição para a personalidade, que consiste na elaboração de leis racionais a que a própria razão se submete. Isso tem a ver com autonomia, tá? Autonomia é uma palavra importante na ideia da crítica da razão prática. O dever é o respeito pela lei moral. As leis da razão e as leis da natureza valem universalmente? As leis naturais são descritivas e dizem como a natureza funciona. Essas são as leis naturais. As leis morais, diferentemente, são prescritivas, ou seja, normativas, são normas. Prescrevem um comportamento e são incondicionais e absolutas. Incondicionadas. São um imperativo categórico, uma ordem incondicional. Então as leis morais são normativas e são tidas aí como absolutas e incondicionadas, não há uma condição efetiva, não é descritiva como é a lei da natureza, tá? Por isso que ela é fenomênica, entendo assim pelo menos. O texto da página 157 da obra: há por fim um imperativo que, sem instituir como princípio e como condição qualquer outra finalidade atingir através de um dado comportamento, prescreve de imediato esse mesmo comportamento. Este imperativo é categórico, diz respeito não ao modo de ação, nem ao que dela, né, pode resultar, mas à forma e ao princípio de que ela própria deriva. E o que nela existe de essencialmente bom é a intenção, quaisquer que sejam as suas consequências e tal. Esse imperativo pode ser nomeado como imperativo da moralidade. Tá? Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, página 157. Aí você tem os imperativos aqui, ó. Princípio ou mandamento que ordena a determinada ação. Você tem o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Isso aqui é fundamental, né, para entender a questão da crítica da razão prática. Hipotético, ele ordena que se cumpra determinada ação em concreto para atingir determinado fim desejado. Então, se você quer alguma coisa A, você deve fazer uma coisa B. Se você quer ser um atleta, você treina. Se você quer ser um advogado, você estuda, faz faculdade, tem uma série de processos aí. Então, isso é imperativo hipotético. Agora, imperativo categórico, meu filhote, é o seguinte: é um mandamento que nos indica universalmente como proceder, como devemos agir. E ele diz respeito à forma e ao princípio de que a ação deriva. Essa é a famosa lei moral, ou intrínseca. Não sei se posso colocar como intrínseca, mas é bem discutível isso, mas vamos colocar lei moral mesmo. Definição de imperativo categórico. Vamos falar do categórico. Significa a determinação de uma ação como necessária em si mesma, absolutamente desinteressada, não há interesse como no hipotético. É categórico, é dever. É uma espécie de mandamento que obriga o sujeito moral a submeter-se ao dever. Certo? Formulação do imperativo categórico. Aí o Kant vai dizer, né? Age unicamente de acordo com a máxima que te faça simultaneamente desejar a sua transformação em lei universal, ou age como se a máxima da tua ação devesse ser instituída pela tua vontade como lei universal da natureza. O fim da criatura, o telos da criatura, é, em termos de razão prática, se submeter à lei universal da natureza ou fortalecer essa ideia obedecendo através do dever, enfim. Em termos universais, tá? Você identifica o imperativo categórico de acordo com a máxima universal que ele prescreve. Conceitos. Máxima e lei moral. A máxima, princípio subjetivo de ação, é princípio concreto que o sujeito toma como válidos para a sua vontade. E a lei moral, princípio objetivo, válido para a vontade de todos os seres racionais, indicando a forma como deve agir. Só possui valor moral a máxima que puder ser universalizada, como eu tinha dito aqui, né? Só o que pode ser universalizado, filhote mutante, é o que vale como lei moral. O que está fora disso não é lei moral. Por isso que essa relativização de Kant, o Kant se separa do pietismo, da religião, porque ele tira o aspecto transcendental da religião e fica só com a moral, né? Por isso que eu falei que ele tem um pouco de puritano pietista, porque ele é oriundo disso, de certa forma. O elemento protestante em Kant, tanto que os católicos metem pau nos protestantes, dizem, Kant é um fruto do protestantismo, da reforma protestante, ele separou a religião, colocando só como um aspecto de moralidade, tirando concepções como transcendência, milagre, etc. E fazendo uma coisa meio bizarra, nós não aceitamos isso, culpa do protestante e tal. Cara, não é bem assim, né? Porque nenhum protestante, pelo menos a maioria deles, não se dizem kantianos, sem dúvida nenhuma. Questão: a máxima, o princípio que orienta a minha ação, deve conter-se em lei universal?
Devem todos os seres humanos aderir a essa lei caso estejam em circunstâncias semelhantes? Questão. Formulação de imperativo categórico. Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca como um meio. Essa história de que os fins justificam os meios, não. Trate sempre simultaneamente como um fim, ok? Por isso que Kant não pode ser tido como utilitarista, né? Ou seja, agir de forma útil para o bem da maioria. Isso supõe até, numa prescrição assim de contestação grosseira, a ideia de que sacrifícios humanos sejam moralmente aceitas, né, no utilitarismo levado ao seu radicalismo. Kant não entende isso dessa forma, ele entende a simultaneidade como um fim e nunca como um meio. Boa vontade em Kant é a vontade que escolhe agir em função do dever. Disposição para a racionalidade, pois enquanto ser racional o ser humano tem exigências autoimpostas pela razão. Então, existência de desprendimento das necessidades e inclinações sensíveis e dos interesses pessoais tem a ver com autonomia, a questão da boa vontade. Disposição, exigência de desprendimento das necessidades, inclinações sensíveis ou interesses pessoais e autonomia. Isso é boa vontade, certo? Do indivíduo, em termos de lei moral. Autonomia. Propriedade da vontade de se constituir como a sua própria lei. A razão deve ser autônoma, certo? Deve ser livre. Você tem que ter autonomia para agir. E que deverá depois submeter-se, só assim haverá liberdade. Então é só pela autonomia que você tem a liberdade, que eu acabei de falar, né? Sem liberdade, sem autonomia, você perde o conceito claro de lei moral. A autonomia da vontade é o princípio supremo da moralidade. Certo? Você tem que ter liberdade da vontade para ter moralidade e o fundamento da dignidade e do respeito devido ao ser moral ou pessoal. Perguntas. Qual o fundamento da moralidade das ações? Qual o critério para avaliar as moralidades das ações? Segundo Kant, o fundamento da moralidade é a racionalidade, a autonomia da vontade. E isso implica cumprimento do dever por dever, independência face a disposições sensíveis, independente da sua sensibilidade, da sua condição, opção pela personalidade. Fundamento e critério de moralidade. O critério para identificar uma ação como boa é o caráter incondicional e universalizável da máxima, que determina a escolha, ou seja, o caráter racional da lei moral. Existe um caráter racional na lei moral, você obedecendo esse caráter em termos de universalidade, então você chega a essa prescrição que fundamenta o critério de moralidade. E aí você tem um organograma conceitual da ideia da razão prática. A ética racional de Kant. Ser humano, disposição para animalidade, disposição para humanidade. Tem um pouco de rime aqui também. Ação legal. Cumpre a lei. O móvel são as inclinações sensíveis. Ação por interesse e não por dever. Disposição para personalidade. Tem a ver com a lei moral, racional, imperativo categórico, dever. Ação moral por dever. Autonomia, que é liberdade. Vontade boa do ser humano, pessoa, é um fim em si mesmo. Bom, gente, vou terminar por aqui porque já ficou muito grande o vídeo. Grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau.